Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, para você que acompanha a Módulo FM nas redes sociais. A gente tem um grande prazer de começar o nosso último programa do ano de 2024, aqui o Mente Aberta, e conversando aqui com o nosso amigo, professor, advogado, administrador, palestrante, filósofo. Eu gosto sempre de colocar, porque o Simão, ele é multitarefas, né? Ele é uma pessoa útil em vários sentidos da palavra. Simão, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Led. Eu fico feliz, estive aqui a semana passada, né, e já estava com esse gostinho de querer voltar, e você me fez voltar em 7 dias. É isso aí, é isso aí. E assim, você sabe que a casa aqui é sua, né? Você como um amigo, uma pessoa que comunica muito bem, que passa mensagens maravilhosas para as pessoas, a gente tem uma honra e o prazer de tê-lo sempre aqui conosco. Simão, últimos dias do ano de 2024, aquelas reflexões. Claro que a gente não faz reflexões de última hora, mas são aquelas reflexões que você acumulou durante a sua vida, durante o ano de 2024. Qual que é a sua e aquela que você convida a gente a fazer com você, reflexão de 2024? Acho que a principal reflexão de 2024 é que a porta de 2025 já está aberta. E nós entendemos que a vida flui, a vida não volta. Eu não preciso rememorar e ficar lá. Eu posso rememorar desde o 1º de janeiro de 24 para eu poder transpor a porta para o 25, trazendo a bagagem do 24, a experiência. Das coisas boas, dos erros, das coisas boas para senti-las, dos erros para não repeti-los, dos acertos para continuar fazendo. Então o olhar para trás não é para viver lá atrás. Rememorar, fazer uma reflexão do que passou, não é para nós nos transportarmos para um passado melancólico e não sairmos dele. É transformar o que já foi vivido como aquela vara para o salto, em que a pessoa, utilizando aquela vara, ele salta 6 metros de altura, e sem ela ele salta 2 metros. É transformar isso como um propulsor para o 2025. Se eu tive desilusões no 24, se eu tive tristezas no 24, que isso seja um fator impulsionador para eu passar pela porta do 25. Se eu tive alegrias, que eu transforme isso em euforia para eu entrar nessa porta aberta do 25. Se eu tive frustrações, que eu perceba que as frustrações nada mais foram do que as minhas intenções e vontades não conseguidas, que eu possa reforçar essas vontades, as intenções e agir para que elas possam ser percebidas. Então, o final do ano, ele tem um retrovisor, mas o espaço maior que nós temos é o para-brisas. Então, o final do ano é para a gente dar aquela olhadela na porta que se abriu para o 25 e trazer a bagagem de mão. Não a bagagem que se despacha. Trazer só aquilo que realmente é necessário para eu viver ali na frente. E decepções, desilusões, nós já despachamos. É bagagem despachada. Não é bagagem de mão. Já foi. Então que a gente entre com a bagagem de mão. E o que é a bagagem de mão? É aquilo que é necessário para mim. Nem tudo que é necessário, aliás, nem tudo que eu desejo me é necessário. Então que eu olhe o 25, saindo do 24 e 25, fazendo a pergunta, o que realmente é necessário para mim? E o que eu desejo que eu tenho? Nem sempre o desejo é a minha necessidade, pode ser que eu não consiga. Mas quais são as minhas necessidades? Conviver com pessoas é necessidade. Nós não somos seres isolados. Então quem sabe o propósito de ampliar as amizades? Inclusive com aquelas que a gente não se dá tão bem, né, Simão? Por que não o propósito de desarmarmos-nos para a chegada das pessoas? Necessidade de gostar. Por que então não abrir o coração para gostar das pessoas? A necessidade de
de carinho, de demonstração de carinho e receber carinho. Então, por que não eu deixar esses braços convidativos para receber? Ah, mas eu quero comprar um carro. Desejo. Ponha isso como uma boa coisa se acontecer, mas não ponha isso como necessidade. Ponha isso como até uma intenção, um objetivo, mas não deixe que o objetivo do desejável seja maior do que viver a necessidade. A gente, quando olha no retrovisor do 24, a gente vai perceber que muitas coisas que eu fiz não precisavam ser feitas com o peso que eu coloquei. Eu vou perceber que eu despendi forças demais com coisas superficiais. Eu vou perceber que eu me desgastei com questões e pessoas que não se fazia necessário. Eu vou perceber que as pessoas com as quais eu me decepcionei, eu me frustrei ou eu me magoei, é porque eu queria que elas fizessem do meu jeito e elas não fizeram. Então eu vou perceber que era um egoísmo meu. O retrovisor ele me permite mostrar o que eu preciso fazer diferente para frente. Então, a ideia do fim de ano é melhor transformá-la na ideia de começo de ano. Cada ano é uma oportunidade por algo que nós falamos na semana passada, no programa passado, do eterno retorno. Aproveitar que no ano vai ter o aniversário de novo daquela pessoa que eu não cumprimentei direito. Opa, agora eu vou lá. Aquela que eu não quis ir na comemoração, agora eu vou. Ou veja, oportunidade que retornou. As datas, elas são uma negação daquilo que o pessoal fala que cavalo arriado só passa uma vez. Não, todos os anos eu tenho as oportunidades de novo. Eu tenho é que perceber que eu não posso agir como eu agi. Então, se porventura, no dia do seu aniversário eu não quis ir à sua festa e depois me arrependi, não devia ter feito isso, está na hora de eu fazer, na próxima. Se no dia das mães eu não fui, se no dia X eu não fiz, se eu posso fazer de novo, porque essas datas vão acontecer novamente. Veja, esse cavalo arriado vai passar de novo. Então o cavalo arriado passa mais vezes. Eu não posso é fechar os olhos. Então que o 25 eu comece a observar o que eu preciso refazer. Mas para essa mudança, Simão, de atitude, é necessário humildade, Muita. Autoconhecimento. O que você vislumbra assim para a gente começar a praticar dentro de si? O que é humildade? A palavra humildade, né, o prefixo humus, terra. O que é humildade? Pé no chão. A pessoa humilde é aquela pessoa que sabe o espaço que ela ocupa. E quando eu sei o espaço que eu ocupo, eu reconheço-me. Eu me vejo. Não há humildade sem autoconhecimento e não há autoconhecimento sem humildade. Eu não posso me autoconhecer sem estar com os pés no chão, sem olhar para mim e me desnudar para mim mesmo. Então a humildade é fundamental, porque aí eu reconheço o que falhou e eu posso refazer. Porque se eu não reconheço, se eu transfiro a outra pessoa, como você disse lá na semana passada, que a gente transfere as responsabilidades para o externo, a humildade é a que faz com que eu traga a responsabilidade para mim. Você quer ver um exemplo que nós falamos agora há pouco do magoar? A pessoa diz assim, fulano me magoou. Se nós olharmos a conjugação do verbo magoar, nunca caberia essa frase. Eu não posso falar, Leide, você me magoou. É porque é a gente que se magoa, né? Aí é que está. O verbo magoar é um verbo pronominal, reflexivo. Ou seja, para eu conjugar o verbo, eu preciso colocar um pronome. E esse pronome tem que ser reflexivo, ele tem que voltar para quem o conjuga. Então, qual é a correta forma? Leide, eu me magoei com você. Então, eu me magoo, tu te magoas.
ele se magoa. Não é ele me magoa. Sou eu que me magoo com ele. E a gente transfere a responsabilidade para o outro. Você me magoou. Não, eu que me magoei com você. E por que eu me magoei? Porque você não fez do jeito que eu queria. Ah, mas peraí, o outro tem que fazer do jeito que eu quero ou do jeito que ele pode? Do jeito que eu quero, então é egoísmo. Então a mágoa é sempre uma demonstração de um fechamento para a capacidade reflexiva de dizer, mas também eu queria que ele fizesse do meu jeito e ele não sou eu. Então não posso exigir dele aquilo que eu faria. E muitas vezes, Simão, aliás, eu vou te pedir um intervalo rapidinho, mas já quero aqui colocar uma reflexão para você. A questão da pessoa, ela fica esperando os outros, sendo que nem ela mesma faz o que ela espera dos outros, né? Então é um minutinho e a gente volta. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta, conversando com o professor, advogado, filósofo, administrador e um cara super gente boa, que é o Simão Pedro de Lima. Simão, a gente está falando sobre final de ano, nosso último programa aqui da Módulo Mente Aberta, né, tradicional às sextas-feiras. E aí essa questão da gente exigir dos outros aquilo que nem a gente está conseguindo fazer. Você vê acontecer muito isso assim? Primeiro eu estou tentando conhecer essa pessoa que você apresenta aqui, sabe? Que a única parte que eu conheço dessa pessoa é o Simão. O resto que você fala, sinceramente... Não, mas você tem assim... É com orgulho que a gente fala, Simão, mas você... além gente de ter boa, eu gostei. Sabe? Não, gente boa. É porque você tem as graduações, eu sei que você nem tem vaidade para essas coisas, eu sei, eu sou testemunha disso, mas é muito legal falar, porque eu falo tudo isso da sua qualificação porque você é uma pessoa que está sempre buscando. Eu tenho lido muito suas reflexões, lido seus textos. Eu ouso dizer para você que é o período que eu acho que você está mais voltado para dentro de você. Os textos não são meus, são as letras de música. Eu só estou comentando o que um rapaz, uma moça criou numa frasezinha. É verdade. Mas isso. É uma frasezinha que não está ali solta, né? A gente aprende na vida, e você é advogado e professor de direito, as palavras não são só palavras, né? Veja, nós somos os artífices da nossa vida. Nós é que determinamos o rumo, nós é que criamos as circunstâncias, ou aproveitamos ou enxergamos as circunstâncias. Como diz uma letra de música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, lembrei. Quando a gente transfere para o outro, eu estou abrindo mão da única coisa que eu posso fazer, cuidar da minha vida. Mas ninguém pode fazer isso. Quando eu quero exigir que o outro faça o que eu não faço, eu estou querendo transformar o outro em mim. E ele nunca será a pessoa que eu sou. Simão, isso vale demais para filho e filha, né? Principalmente, que aí é o contrário. Eu quero transformá-lo no que eu sou, passando para eles o que eu sou, inclusive as frustrações. Quantos pais querem que os filhos desenvolvam a profissão X porque ele queria ter desenvolvido e não desenvolveu? E o filho tem o perfil para a profissão Y. Então é muito delicado isso. Exigir do outro que ele tenha um comportamento que eu não tenho. Que eu até gostaria de ter, mas não tenho. Por quê? Porque eu não tenho e eu quero que ele tenha. Eu volto a dizer aquilo que eu disse na semana passada. A gente precisa observar o aspecto devolutivo que a vida nos dá. Ela vai devolvendo as coisas para a gente. Se eu me abdico de fazer o que eu posso fazer e exijo que o outro faça, a vida nunca vai dar oportunidade para eu fazer. Porque eu estou me abdicando de ser o artífice da minha vida. Eu estou me abdicando de melhorar-me para poder fazer aquilo que eu quero que o outro faça. Eu quero que ele tenha conduta ilibada. Então que eu me melhore para eu ter essa conduta ilibada. Você me lembrou de uma frase que eu não me lembro o autor, mas assim, seja em você a transformação que você quer nos outros. É algo interessante. Boa essa ideia, essa transformação. Tem um amigo chamado Alquinda de Oliveira, esse sim é um filósofo, ele fala assim, não tem na relação interpessoal, ele diz, não tente algo impossível. Mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. O da gente, a gente leva uma encarnação a vida e não consegue, então, veja, eu preciso perceber que se eu não mudo, se eu não abro espaço, não existe condições de aproximação. Eu não posso
pedir que você abra o espaço. Principalmente se você não abrir o espaço. Eu abrindo, você se aproxima de mim, porque eu abri o espaço para você chegar perto. Então a gente diz que o mais sábio é sempre o que cede primeiro. Tem um ditado chinês que diz que o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Percebam, numa relação entre pessoas, se eu insistir no fechamento e o outro também, não haverá aproximação. E o mais sábio é aquele que percebe a impropriedade de manter-se fechado. Abra-se. Relacionamento conjugal, os dois têm uma discussãozinha e nenhum abre mão. E passa uma vida sem conversar um com o outro. E estão juntos. Então não estão juntos. Tem um casal amigo, já faleceram, eles se desentenderam. Brigaram um com o outro e nenhum quis abrir espaço para reconciliação. Tinham um filho, aliás, mais de um, mas um morava lá. E eles usavam o nome desse filho para conversar com o outro. Ô, fulano, fala com a sua mãe assim. E a mãe aqui do lado. Aí a mãe falava, fulano, fala assim pro seu pai. O pai aqui do lado. Esse filho casou e saiu e foi morar fora. Eles continuaram falando com esse filho. Um do lado do outro falou, fulano, fala com a sua mãe. O fulano já não estava lá mais. Aí eu pergunto, não haveria espaço para aproximação? Sim, se um dos dois quisesse abrir-se. Então a gente acaba cultivando animosidades por orgulho, por falta de humildade, por falta de pé no chão. Que seja só um dia, discutir o casal, aí um dorme aqui, outro dorme lá. Perdeu um dia de dividir o mesmo espaço. Então a gente precisa perceber isso. Essa transformação não é do outro, é minha. Eu é que preciso fazer isso. Ah, mas aí eu vou me mostrar fraco. Não, vou me mostrar sábio. Por quê? Por que a contenda? Quem ganha com isso? Ninguém. E isso, Leide, vai para muito além de uma relação de pessoas. É para a vida, né, Simão? Vida. Eu vejo esse ano que se encerra, nós tivemos um ano político, né? Um ano de eleições. Sim, de eleições, né? E eu fico vendo assim as pessoas se referirem assim, ele é meu adversário político. Se em política existem adversários, nós nunca teremos crescimento social. Porque onde há diversidade, não há crescimento. Eu posso dizer o seguinte, ele é concorrente meu, mas adversário não. Porque o que é concorrente? Concorrente, prefixo com, junto, correm juntos em caminhos separados, mas buscando o mesmo objetivo. Então, o concorrente vai na mesma direção e no mesmo sentido em caminhos paralelos. Ok. E a paralela só se encontra no infinito, então não vão se encontrar. Mas, veja, estão indo para o mesmo lugar. O que é adversário? Adversário, ele corre na mesma direção, mas em sentidos opostos. Vão chocar. E se choca, o que acontece depois de um choque, de uma explosão? Detrito. Então, por que nós só temos detrito na política? Porque se veem como adversários e não como concorrentes. Eu trouxe isso porque foi o ano que nós vivemos. E você percebe isso. A fala é essa, não, ele é meu adversário político. Quer dizer, então virou adversário só pelo fato de pensar diferente? Aí sim, é em todos os aspectos. Aí o pessoal fala, não, aqui é difícil ficar um puxando o tapete do outro. Por quê? Não entenderam que são concorrentes e não adversários. O concorrente, um auxilia o outro. Quanto mais o concorrente crescer, mais eu cresço. É verdade. O adversário, os dois se diminuem. Então, se eu crio adversidades com as pessoas, eu estou me diminuindo. Eu perco boas horas de serenidade pensando no que fazer para prejudicar o outro. E o que a vida vai fazer? Ela é devolutiva, não é? Ela vai me devolver o prejuízo que eu estou causando ao outro. E são lições, né, Simão? Se você não aprende, a vida repete a lição para você. Não falta repetição. É o mito do eterno retorno. É. Vai voltar, não adianta. Essa é a lei newtoniana, a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária de igual força e igual potência. O quando é que é o detalhe.
Pode ser imediato, pode ser daqui a séculos, a anos, mas vai ter o efeito. Então, a gente precisa perceber isso. Nós somos seres gregários, ou seja, nós somos seres que não nos realizamos sozinhos. Se assim fosse, nós nasceríamos autônomos. Mas não, se os pais não cuidarem de nós, nós morremos no segundo dia. Então, nós somos seres interdependentes. Seres interdependentes não podem ter animosidade, porque a animosidade é contrária à natureza da dependência interrelacional. É a sociabilidade, né? E isso a gente pode chamar de boa educação, mas é uma necessidade. Quando eu falei os desejos e necessidades, convivência é uma necessidade. Convivência é uma escola. A pessoa que se fecha, aquela que na semana passada falamos, né, não gosto do Natal, a pessoa que se fecha, ela não está se fechando para as outras, ela está se fechando para si, porque ela não está vivendo, ela está existindo. Então, o ano está para começar. Por que não rever alguns conceitos? Por que deixar de ser adversário? No mundo do futebol, né? Veja, o que é futebol? Diversão. E uma diversão que gera animosidade? Que lógica é essa? Ignorância, né? Certa vez eu sou cruzeirense, certa vez o Atlético jogou contra um time e o Cruzeiro jogou contra outro time. O Cruzeiro perdeu para esse outro time e o Atlético perdeu para o time que ele estava jogando contra. Os atleticanos ficaram felizes porque o Cruzeiro perdeu, os cruzeirenses ficaram felizes porque o Atlético perdeu, mas nenhum dos dois ficou triste porque o seu próprio time perdeu. Então veja as incoerências da adversidade. Errado, né? Em vez de olhar para mim e falar, pô, chato, meu time perdeu. Eu falei, não, mas estou feliz, o outro perdeu. Então, veja, a gente não valoriza o crescimento próprio. A gente quer desvalorizar o crescimento alheio. A gente não se entristece com a tristeza própria, a gente se alegra com a tristeza alheia. Isso é contra o senso de uma vida de sociedade. Então, é preciso que nesse autoconhecimento que você disse, é preciso que a pessoa comece a pensar isso. E quando diz assim, ano novo, vida nova, fale diferente. Ano novo, atitudes novas. A vida vai ser sempre resultado. Quais atitudes? Atitudes de seres que vivem em sociedade. Respeito, consideração, auxílio, ser auxiliado. É isso que é uma atitude nova. Se a gente quer mudar resultado, mudemos as atitudes. Se o ano de 24 não foi bom, pensemos o que fizemos. E se eu quero que o outro seja bom, que eu faça diferente do que eu fiz, porque o que eu fiz não deu certo. Então, se eu fizer do mesmo jeito, vai continuar não dando certo. Então, se eu quero mudar os resultados, eu preciso mudar as atitudes. Isso me lembra até uma anedota de dois compadres que foram pescar no Amazonas e eles fretaram um avião e foram pescar. Chegaram, pescaram e cada um foi embarcar de volta, cada um havia pescado um peixe de 60 quilos. É isso, hein? Cada um deles. E vieram para entrar no avião e o piloto disse, não dá para entrar vocês dois com os dois peixes, porque a carga máxima caberia 60 quilos, aí tem 120. E um compadre disse, não, mas eu não vou deixar meu peixe para trás, eu também não vou deixar o meu. E um disse para o outro, compadre, o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo rio. Viemos num avião igual a esse. Pescamos 2 peixes iguais a esses e levamos no avião. O piloto disse, no ano passado vocês vieram num avião igual a esse, pescaram 2 peixes igual a esse e entraram com eles e voltaram no mesmo avião? Sim. Bom, se no ano passado vocês fizeram assim, vamos fazer assim esse ano então. Entraram os 2 pescadores, puseram os 2 peixes. Tão logo o avião levanta voo, ele cai. Caiu e aí um dos compadres levantou ali nos destroços e disse assim, ei, compadre, não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Ou seja, atitudes iguais, resultados iguais. Então, no ano que se inicia, pensemos nas atitudes que nós praticamos no 24. Olhemos os resultados. Se os resultados não foram os esperados, já está determinado mudar a atitude no ano seguinte. Porque se não mudar, o resultado não vai mudar. Então, o que espero de 25? Atitudes diferentes para atingir os resultados que eu preciso.
Simão, muito obrigada pela entrevista. Um feliz ano novo para você, com muita saúde. Tô, assim, achando bacana demais esse momento que você tá vivendo. Adoro ler suas reflexões, acompanho e tal. A gente, às vezes, não tem muito tempo para conversar, mas, assim, elas provocam reflexões na gente também. Muito legal. Então, feliz ano novo para você, para sua família, que eu sei que você é um sujeito 110% família. E que Deus nos abençoe, né, em 2025. Amém, né? Eu agradeço, né? E também desejo a você, a família, a todos aqui da Módulo, né? As pessoas que estão aqui conosco, um feliz 2025, que nós nos abramos, que nós peçamos a ajuda do alto, sim, peçamos as bênçãos de Deus, mas que nos abramos para sermos abençoados também. Não sejamos refratários àquilo que nós estamos pedindo para nós. Se pedimos as bênçãos, vamos abrir o coração para ter espaço para receber essas bênçãos. Se nós pedimos oportunidades, vamos abrir os olhos para que nós enxerguemos essas oportunidades. E não nos cansemos de agir, não nos cansemos de tentar. E não nos cansemos das pessoas, porque nós precisamos muito uns dos outros. Precisamos muito das pessoas. A convivência é uma escola bendita. Não abramos mão de conviver com as pessoas. Se elas não se aproximam, vamos nos aproximar delas. Vamos abrirmos para as pessoas e elas chegam, com certeza. Então, um feliz 2025 e um abração para o Manuel, né? Esse amigão que eu gostava de rádio, mas passei a gostar demais de rádio, de ouvir as histórias dele e de perceber o amor que ele tem pelo rádio, não só pela empresa, né, Módulo, pelo rádio. O que eu via ele fazendo e de parte eu via ele fazendo e boa parte ele contando para as outras pessoas, para aqueles outros amantes de rádio, só uma pessoa que ama muito o rádio faria isso. Né? Só uma pessoa faria para os outros crescerem, mesmo que concorressem com ele. E ele não deixava de atender. Então a gente só aprende com pessoas assim. Né? Como você também é um amante do rádio, eu diria que entre você e o Manuel há só uma diferença. O Manuel é o romântico do rádio, você é a prática, né? É a pé no chão do rádio. Mas por isso é que fica bom ter vocês certo, dois. Né? Um ajuda o outro. Ô, então, Simão, muito obrigado. Obrigada a você. E assim, tem retribuição mesmo, né? Porque eu fico comovida de ouvir você falar, mas assim, um abração na Léa também. A Léa tem inúmeras qualidades, mas assim, uma que eu vou elencar, só uma. Eu tenho inúmeras dela para falar, mas ela é uma pessoa amiga, acolhedora. Eu já tive inúmeras oportunidades de perceber isso na Léa e ser agraciada, né, do acolhimento dela. É muito legal. Então, um grande beijo na Léa. Eu concordo com isso. Ela é uma pessoa que é fácil de gostar dela. Fácil. E fácil de gostar cada vez mais, né? Porque quanto mais você vai conhecendo, mais você gosta, né? É muito legal isso. Pois bem, então, esse foi o Simão Pedro de Lima, no nosso último programa aqui, o Mente Aberta da Módulo FM. A todos vocês, um felicíssimo 2025. Fiquem com Deus e até o ano que vem. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.